Olá, querido amigo, querida amiga e querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Temos hoje como tema Lei e Graça, a nossa lição de número 7. E nós esperamos que você continue aqui nos acompanhando. Pedimos que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Dessa forma, sempre que a gente tiver um vídeo novo no canal, você já fica sabendo. E pedimos também que você nos ajude compartilhando esse vídeo para os seus amigos, curtindo o vídeo aqui embaixo e deixando um comentário aqui embaixo para a gente. Fala para a gente de onde você está nos acompanhando. A gente fica muito feliz quando vocês mandam mensagem para nós. Nós gostaríamos de agradecer 3 pessoas em especial que comentaram esses dias na nossa classe dos professores. Eles são o Geraldo Souza, que está nos acompanhando, né, de Marituba, no Pará, o Horácio Serafim, que nos acompanha lá de Moçambique, e o Nilson Ferreira da Silva, que nos acompanha do Rio Grande do Sul. Muito obrigada a cada um de vocês por nos acompanhar. Antes de começarmos, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos professores. O Gilson, seja muito bem-vindo, Gilson. Muito obrigado. Ele é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. O nosso querido pastor Bruno, seja muito bem-vindo. Ele é do Distrito de Planaltina Sul. E o nosso querido irmão Dalmo, seja muito bem-vindo, Dalmo. Prazer estar aqui novamente. O Dalmo é membro da Igreja Adventista do Lago Sul e eu sou a Jéssica, também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Inclusive, se você quiser vir nos visitar, nós vamos ficar muito felizes em te receber. Para a gente começar, eu gostaria então de pedir para o Gilson fazer uma oração para nós. Oremos. Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudar a Tua Palavra, estar aqui com os nossos irmãos, para podermos nos consagrar, nos congregar e nos alegrar com a Tua Palavra. Abençoe que hoje será explicado sobre a Tua maravilhosa graça. Possamos compreendê-la, que ela possa fazer parte da nossa vida, Senhor. E que possamos um dia sermos achados contigo nas mansões celestes. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. E o tema da nossa lição dessa semana é Lei e Graça, que é um tema que obviamente é extremamente recorrente em toda a Bíblia, mas por mais que a Bíblia explique de novo e de novo, é um tema que muitas pessoas têm dificuldade em entender e infelizmente em alguns lugares isso é até um assunto meio polêmico. Como nós estamos estudando o livro de Deuteronômio nessa lição desse trimestre, a lição dessa semana tem como objetivo apresentar esse tema de lei e graça dentro do livro de Deuteronômio, que apresenta esse tema de uma forma bem característica, bem distinta. Pastor, eu gostaria já de começar te perguntando. Nós sabemos que o homem pecou aqui na terra, transgrediu a lei moral, né, e caiu em pecado por causa dessa lei moral. E a gente sabe também que antes disso acontecer, a gente teve o relato, né, de Satanás, que também pecou no céu. O fato de Satanás ter pecado no céu indica que existia uma lei moral também no céu, assim como a que existiu aqui na terra, que o homem quebrou? Sim. Eu também sou formado em Direito, não exerço, nunca exerci, mas tem um princípio que é o princípio da legalidade, né, que diz assim, não há crime sem lei anterior que o defina. Então não tem como haver crime, não tem como haver uma transgressão se não houver uma lei. Então, quando a gente vai olhar o fato do livro lá de Ezequiel, no livro de Isaías também ser descrito a queda de Lúcifer, nós vamos entender que isso vai apontar o quê? Que havia de fato uma lei moral no céu. A própria natureza de Deus, ela implica isso. Se Deus é amor, como nós já vimos lá em lições passadas, se Deus é amor, é incompatível com a natureza de Deus o ódio, é incompatível com a natureza de Deus o egoísmo, a cobiça, entre tantas outras coisas. Então, claro, a maneira como a lei ela vai se manifestar com o tempo, Deus ele vai acrescentando alguns detalhes, vai colocando algumas coisas contextuais, mas é seguro sim a gente saber que no céu há uma lei, porque no céu há Deus e as consequências de se abandonar a Deus, as consequências de se afastar de Deus, são consequências que seriam colhidas de qualquer maneira. A Bíblia, no livro de Deuteronômio, a gente vai ter ali o discurso da aliança, né? Bênçãos e maldições. Isso não é que Deus ali queria dar uma praga para quem não obedecesse ele, é porque a consequência de se afastar da fonte da bênção é a maldição. Isso também vale no céu, isso também valia também para os anjos que caíram, da mesma forma que vale para nós, né? É verdade.
E é interessante, né, que a gente vê durante todo o livro de Deuteronômio, Moisés sempre chamando o povo para voltar à obediência, voltar a obedecer à lei de Deus. Por que, Gilson, que essa obediência é tão importante, né? Era tão importante para o povo naquela época, e essa mesma obediência é importante para nós hoje? A obediência é o fio que corre na história de toda a humanidade, né? Lá em Eva, como a gente viu na primeira lição, né? Foi colocado aquela árvore simplesmente para a obediência, né? Aquilo lá era um mandamento único, né? E sempre foi um mandamento único, né? Foi dividido para contemplar algumas diversas formas e características, mas o mandamento é único, obedecer a Deus. Existia uma árvore, era só não comer daquela árvore. Acabou-se. Esse era o único mandamento. Quer dizer, criado à imagem e semelhança de Deus, ficar em obediência a Deus, estar com Ele, e este era o mandamento. E continua sendo o único mandamento. Várias vezes eu já falei, já até uma vez preguei sobre isso, que, na verdade, o mandamento, né, a gente vê no livro de Deuteronômio, o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Esse é o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Os outros todos decorrem deste único mandamento. Se você tiver entender que Deus é o único Deus, que é Ele que te conduz à felicidade, que você, ao retornar para Ele, você vai estar de novo ao estado primeiro, que era do Éden, que é isso que Deus quer, recompor a sua imagem e semelhança em nós, esse é o único mandamento. E qual é o caminho disso? A obediência. Então, por isso que várias vezes ele falava, mas né, eu fico imaginando Moisés na sua paciência, falando, se vocês obedecerem a voz do Senhor e guardarem os seus estatutos, seus mandamentos, se vocês obedecerem com seus filhos, ensina o vosso filho, coloca nos umbrais da porta, fala com ele assentado, fala de todo jeito, né, diga para ele obedecer o Senhor. E eu consigo ver em Deuteronômio o desespero de Moisés, porque ele sabia que ele haveria de morrer, ele viu o que haveria de acontecer com o povo de Israel, e tanto que ele falou, quando vocês pecarem, e se vocês se arrependerem, Deus vai ouvir de novo. Então ele já sabia das coisas, por isso que ele insistiu, numa coisa única, meus filhos, obedeçam. É simples, né? A garantia do sucesso de vocês, a garantia da felicidade de vocês é a obediência. E continua sendo a nós. Nós continuamos no mesmo estágio, nós continuamos praticando as mesmas coisas. Nós estamos em desobediência. Então, a única coisa que ele requer de nós, obediência. Então, não mudou nada. Do Éden até o final dos tempos, no Apocalipse, o que ele requer de nós é uma única coisa, obediência. Só isso. Tendo obediência, nós teremos tudo e vamos voltar ao estado da imagem e da glória de Deus. É verdade. Dalmo, é uma coisa muito recorrente, as pessoas dizerem que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, né? Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus severo, que punia, que ameaçava, que coisa e tal. E que o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, da salvação, daquela coisa toda, né? Mas, assim, a gente sabe que com o estudo profundo, a gente sabe que isso não é verdade, né? Deus é único e nele não há sombra de variação. Mas por que a gente vê, então, no Antigo Testamento, tantas declarações severas e sentenças severas de Deus? Eu acho, Jéssica, é porque às vezes a gente coloca em negrito, né? E o ser humano tem muito disso, coloca as coisas ruins em negrito. E as coisas boas eles esquecem. Mas Deus providenciou logo assim que o homem caiu, Deus já providenciou uma maneira de retorno. Então a gente já percebe o amor de Deus logo no início da caminhada no pecado, né? A gente percebe também, nesse contexto aqui da lição, que a lei estava sendo dada a eles para que protegesse eles. Não era para punir eles, né? Então quando Deus entrega as tábuas a Moisés, ele estava entregando alguma coisa para a proteção daquele povo, né? Da comunhão com eles, com Deus. E Deus, antes mesmo de entregar as tábuas, se a gente olhar bem na lição, Deus procurou falar com eles. Foram eles que pediram, não fala com a gente não, que a gente não vai dar conta. Então, severo? Então, esse Deus era severo, queria falar com você face a face? É isso que eu estou chamando de severo?
Ele entrega para você uma lei que ia te proteger, que ia cuidar. A gente pode olhar no trânsito, a lei simples do trânsito. Quando tem um lugar para andar a 60 km por hora, se você anda naquela velocidade, aquilo te protege quem está em volta. Então a lei do trânsito protege, né? Tanto quem está no carro quanto quem não está no carro, na bicicleta e tal. A lei de Deus não era diferente. A lei de Deus protegia aquele povo das coisas que deixa Deus chateado, né? Então, você não quer conhecer a severidade de Deus? Pratique o amor. Aí você não vai conhecer a severidade dele, né? Então, assim, a gente percebe que o princípio da lei é o amor, porque Deus é amor e ele está entregando uma lei de amor. É verdade. E uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não tinha parado para pensar e que a lição trouxe, é que a lição comenta, né, que durante toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento, Deus sempre está repetindo, né, sobre o acontecimento da libertação do povo do Egito. Lembra-te que eu sou o Deus que tirou do Egito da casa da servidão, e aquela coisa toda e tal. Então, em vários momentos, essa libertação do povo do Egito é trazida à tona de novo, né, durante toda a Bíblia. E a lição, ela traz uma associação dessa libertação do povo do Egito com o sábado. E é uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar e para associar. Pastor, você podia explicar essa associação que a lição fez da libertação do povo do Egito com o descanso do sábado? Claro. Quando a gente vai dar uma olhada aqui, em Deuteronômio capítulo 5, são os 10 mandamentos. Mas tem algumas diferenças sutis. Uma dessas diferenças a gente vai ter aqui no final do 4º mandamento. Em Êxodo 20, o objetivo de guardar o sábado era a criação. Aqui a gente vai ter o seguinte: lembre-se que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Quando a gente vê o começo do capítulo 5 também, a gente vai ver o seguinte. Não o começo do capítulo 5, mas o começo dos 10 mandamentos do capítulo 5, que está no verso 6. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, muitas vezes a gente olha, e até pegando um pouquinho do que você falou, a gente pega uma visão de Deus como sendo um Deus que exige. Só que todas essas alianças e essas leis de Deus, elas funcionam dentro de um formato que era típico da época, que é um formato que a gente chama de suzerano e vassalo. Era um povo chamado os hititas, eram como se fosse o direito da época. E dentro desse formato, o que acontecia era o quê? Havia uma contrapartida. Você fazia a sua parte da aliança e você tinha uma contrapartida. O que Deus faz é o quê? Ele cumpre primeiro a parte dele. Então, ele não vai perguntar, ele não vai falar assim, guarde o sábado ou obedeça os meus mandamentos para que eu te abençoe. Ele abençoa e fala, agora eu te abençoei, então você guarde os mandamentos. Então, isso faz uma grande diferença, porque isso vai transmitir o quê? Não é uma obrigação, no sentido de que eu tenho que fazer para conseguir, não sou eu comprando Deus. É muito pelo contrário, é a manifestação de Deus, do Deus de amor. A gente conversou, por exemplo, sobre o Jardim do Éden. Primeiro, Deus criou. Deus tinha alguma obrigação de criar o homem? Não tinha obrigação nenhuma. Depois que ele criou, ele falou, olha, tem a árvore aí do conhecimento. Deus primeiro, ele chamou Abraão. Ele tinha alguma obrigação de chamar Abraão? Não tem. Então, todas essas coisas são coisas que Deus não tinha obrigação nenhuma. Quando a gente lê fora de ordem, quando a gente lê fora de sentido, realmente Deus vai parecer um Deus autoritário. Mas quando a gente vê o próprio texto bíblico dizendo, vai falar o quê? Olha, eu dei tudo para vocês. A gente vai ver nos profetas, falando, ó, vocês estão sofrendo para os sozinhos. Voltem, eu quero ajudar, eu quero estar com vocês. Então, tem essa questão, a lei de Deus é também uma manifestação da graça dele, do cuidado que ele tem pelo ser humano. Gilson, a lição traz o texto de Deuteronômio 9, 1 a 6, que é um texto, assim, bem forte, né? Que fala sobre a justificação pela fé. Como que esse texto de Deuteronômio ajuda a gente a entender a salvação pela graça? O tema de salvação pela graça, né, e pela lei é uma coisa que só existe na cabeça de muitos teólogos, né? Na verdade, a salvação sempre foi pela graça e nós sempre tivemos debaixo da graça de Cristo, né? Desde o momento que Deus nos criou no Éden, pela sua graça, né, pelo seu amor, assim que o homem caiu, né, que
Eva comeu do fruto que ela deveria morrer, porque ele disse que do dia que dela comer, certamente morrerás, entrou de imediatamente ali o sacrifício substitutivo, vicário de Cristo, porque se não fosse isso, Eva teria morrido ali, entende? Então a graça existiu desde aquele momento, entrou em ação esta manifestação de parte do amor de Deus que se chama graça. E em todos os momentos da humanidade nós subsistimos a cada segundo, todas as pessoas sustentadas pelo amor e pela graça de Cristo. Mas algumas pessoas acham que, né, na sua teologia, que pregamos pela lei, não pela lei. Não, a lei só serve para nos mostrar aonde está o pecado, o que você está fazendo de errado. Né? Como disse o pastor, para você ter um erro, né, para que ele seja punido, ter um agravante, né, alguma coisa, tem que ter uma lei. Essa lei é o amor, está lá. Então Deus foi obrigado a desenhar, né? No começo ele se comunicava com o ser humano, ele falava, eles interagiam pessoalmente. Depois, como foi separando, ele vinha todo dia e falava, comunicava, foi comunicado de pai a filho nas gerações. Chegou um momento que ele teve que escrever, agora eu vou desenhar, está aqui para vocês. Só que isso aqui é o que eu quero, porque isso aqui é a manifestação de vocês, né? do meu amor, é a obrigação que vocês têm comigo. Como disse o pastor, não é porque vocês são obrigados a isso aqui, porque senão eu vou matar vocês, não. É porque é de ingratidão. Você não quer me manifestar gratidão, quer que você seja feliz, então cumpra isso aqui. Né? Então aqui nos diz, ouve Israel, tu passas hoje ao Jordão para entregares a possuir nações maiores e mais fortes do que você. Tá? Grandes muralhas, ou seja, não é porque você é forte, não é porque você é bonitinho, não é porque você é poderoso, não, é porque eu te amo, é pela minha graça. Né? E o povo então passou a conhecer aqueles povos de Enac grande, você vai dominá-los, porque eu estou te dando. E o verso 4 diz, quando pois o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor os lança diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude do teu coração, que entras a possuir a tua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus é justo, Ele cumpre a sua palavra, Ele é amor, Ele não, como eu já falei, o caráter dele não tem sombra de variação, Ele prometeu e é por isso que Ele está cumprindo. Então, não é pelas suas obras, não é pela obediência da lei, é pela graça de Cristo, sempre foi. Ele te tirou da servidão da casa de Israel, te levou, por quê? Você era um miserável de um povo escravo, bronco, ignorante, rude, burro, que Deus teve que ensinar no deserto, até como jogar os excrementos, tampar, eles eram os bichos mais ogros que existiam. Mas Deus, com paciência, os ensinou, porque os amava, por causa da sua graça, por causa do seu amor. Então, desde o Éden até o final, sempre foi a justificação pela graça de Cristo. Nunca estivemos debaixo da lei, jamais, em tempo algum, nós sempre estivemos debaixo da graça. Né? Houve alguma mudança no cerimonial, no rito para poder apresentar essas coisas. Não na vontade de Deus, não na essência do seu amor. Então, mais uma vez, Deuteronômio aqui mostrando, não foi pela sua justiça, é pela justiça de Cristo. Não é porque você guarda os mandamentos, é porque eu te amo, né? E você deveria guardar em amor a mim. Se você quer guardar para conseguir alguma coisa de mim, está muito enganado, né? Isto sempre foi, sempre será, até a eternidade. Amém. Nós temos um Deus grandioso, né? Dalmo, no final da semana, a lição traz uma declaração muito poderosa sobre a grandiosidade de Deus. Você poderia comentar sobre essa declaração para a gente poder encerrar? Sim, podemos comentar sim. A gente tem aqui trilhões de galáxias criadas por Deus, né? A gente não consegue nem dizer esses números que tem aqui na própria lição. E um princípio da existência diz o quê? Que quem cria, né, é maior do que a sua criação. Picasso é maior do que os quadros dele, a lição traz isso daqui. E a gente percebe que a lição ainda traz, no finalzinho de sexta-feira, para a gente verificar quão grande é Deus, mas quão pequeno Ele se tornou, né? E a gente está no Velho Testamento, estudando Deuteronômio, estudando o Velho Testamento, e a gente vê que vem Cristo. E Cristo já vem no Novo Testamento e transforma, né?
Mas no Velho Testamento, Cristo está em tudo, né? A gente percebe no próprio deserto, quando toda manhã caiu o maná, com exceção de sábado, mas toda manhã caiu o maná, providenciando o pão do céu, que era representação explícita de Cristo, né? A gente percebe que na rocha, ao sair água, né? Cristo é a rocha, Ele é a água que a gente vai tomar e não vai ter sede. Então o Velho Testamento está cheio de Jesus e a gente tem esse amor de Cristo já revelado desde o início, como já foi comentado aqui, né? Então a oportunidade que nós temos é de perceber que essa grandiosidade do universo, essa poeira cósmica que é a Terra, né? E Cristo se tornar semelhante a gente num corpo limitado ao que é a grandiosidade dele, né? Então a gente traz esse amor, a lição vem pedir para que a gente explore isso, né? Ao comentar com os alunos na classe. Que amor grandioso, né? O Deus Senhor de não sei quantas sextilhões de galáxias, estrelas e coisas, se tornar um bebê para vir salvar uma raça caída que não merecia nem ter sido criada. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos valorizar esse amor dentro da nossa capacidade humana, né? Então eu gostaria de convidar você que está aí conosco e a cada um de nós aqui para que nós possamos fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Deus e Pai, muito obrigada por mais uma lição maravilhosa que o Senhor nos deu a oportunidade de estudar. Obrigada porque o Senhor, mesmo sabendo das nossas limitações, nos ama tanto e se esforça tanto para nos mostrar quem você é e o quanto o Senhor nos ama. Senhor, por favor, abençoe a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, abençoe a cada um de nós aqui, abençoe a nossa classe dos professores e que tudo aquilo que façamos e que esse projeto seja de acordo com a Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e que tudo aquilo que nós estudamos aqui entre em nossas mentes e em nossos corações para que nós possamos praticar de fato em nossas vidas. Venha logo nos buscar, Senhor. Isso é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E chegamos ao fim da nossa lição de número 7. Nós agradecemos muito a você por ter nos acompanhado e esperamos você na nossa próxima classe dos professores.